Quarta objeção, quarto argumento contra a ideia de um reino terreno, intermediário, seja qual for a adoração, né, depois da volta de Cristo. O ensino do Novo Testamento é que quando os mortos ressuscitarem lá na frente, né, na volta de Cristo, não começará o reino de Cristo, mas terminará, ele acaba nesse momento. Então, qualquer que seja a visão pré-milenista, a interpretação que se dá é que quando Jesus voltar, né, quer existam aqueles 7 anos, né, de tribulação, período de tribulação e período de perseguição, conforme que é o movimento dispensacional, ou quer não exista, como defende o pré-milenismo histórico, mas de qualquer maneira haverá uma ressurreição ali, na volta de Cristo. Mesmo que seja uma só, ou seja dividida em 2 partes, como defende o movimento dispensacional, a ressurreição tem que acontecer ali. E depois da ressurreição é que vai acontecer o milênio. É assim que se interpreta, né, qualquer que seja a visão pré-milenista. Mas, quando nós vemos uma passagem como essa, de 1 Coríntios 15, 23 a 28, ela não nos sugere, ela não nos aponta nessa direção. Ao contrário, então veja que o apóstolo Paulo está falando sobre, né, a ressurreição. Aliás, é o assunto do capítulo inteiro, né, 1 Coríntios 15. E aqui ele está falando sobre o que vai acontecer na volta de Cristo. Quando vai vir o fim, ele fala. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, note, sim, Cristo tem que reinar por um tempo. O reino intermediário de Cristo precisa acontecer, até que ele devolva esse reino ao Pai. Então, nós concordamos com isso. Amilenistas, pré-milenistas, todo mundo concorda que Cristo precisa reinar por um tempo intermediário. Mas a pergunta é quando acontece esse reino? E aí toda a posição pré-milenista diz depois da volta de Cristo e depois da ressurreição dos mortos. É aí que vai acontecer o reino intermediário de Cristo, por 1000 anos aqui neste mundo, né, para que lá no final do milênio possa acontecer a última ressurreição para o juízo final. Mas tem que acontecer uma ressurreição antes, porque os mortos têm que ressuscitar para poder reinar com Cristo durante os 1000 anos aqui neste mundo. Então, certo? Segundo a visão pré-milenista, precisa acontecer uma ressurreição dos mortos depois da volta de Cristo e depois disso é que acontece o reino milenar, o reino intermediário de Cristo. Bom, Paulo está dizendo aqui que sim, que Jesus vai reinar por um período de tempo sozinho e então ele vai devolver o reino ao Deus e Pai. Quando isso vai acontecer? Então Paulo nos explica. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, quando ele esmagar todos os seus inimigos. Muito bem, tenha isso em mente. Ele tem que esmagar todos os inimigos. Paulo retoma isso no verso 25. Porque convém que ele reine, ele está citando o Salmo 110, né? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Tá? Tem que cumprir as profecias. Então, o reino intermediário de Jesus, qualquer que seja lá quando for, termina quando ele tiver posto todos os inimigos debaixo dos pés. Nesse momento, como ele acabou de dizer, ele devolve o reino ao Deus e Pai. Ok? Acaba o reino de Cristo, quando ele tiver esmagado todos os inimigos. O verso 26 diz, o último inimigo a ser destruído, veja, não é o diabo, mas é a própria morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. Ora, do que ele está falando, meus irmãos? Ele está falando da ressurreição dos mortos. E aí ele diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando ele esmagar o último inimigo, que é a morte, nesse momento ele devolve o reino ao Deus e Pai, né, para que o Pai seja tudo em todos. Quando acontecerá o esmagar da morte? Nesse mesmo texto, alguns versículos antes, ele diz que é quando Cristo, na sua vinda, ressuscitar a sua igreja. Então, quando Cristo, na sua vinda, ressuscitar a sua igreja, é nesse momento que nós devemos esperar e ver, de fato, a ressurreição, né? A destruição do último inimigo.
embora não esteja aí projetado no slide, mas o versículo 21 e 22 estabelece aí a sequência dos fatos, dos eventos, né? Ele vai dizer que por um homem veio a morte e por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, divide a ressurreição em duas etapas. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeira ordem, Cristo, as primícias. Então, a ressurreição de Cristo é considerada as primícias da ressurreição final, porque é aquela relação de primícia, primeiros frutos e colheita. A ressurreição de Cristo é o início da ressurreição escatológica, como primícias dessa ressurreição. Mas qual é a segunda etapa? Qual é a segunda parte? O verso 23 diz: depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E aí, o verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Então, meus irmãos, a interpretação mais consistente e coerente desta passagem é que o reino intermediário de Jesus, aquele que ele tem que devolver ao Pai, quando tiver cumprido a sua tarefa, né, cessa exatamente na sua vinda. Quando Jesus voltar, na sua vinda, a colheita vai acontecer, que é a ressurreição de toda a igreja, de todos os salvos, e nesse momento, o último inimigo, que é a morte, terá sido esmagado, destruído. Se o último inimigo é destruído na colheita, na vinda de Cristo, esse momento põe fim ao reino de Cristo, ao reino intermediário. E se o reino milenar é um reino intermediário, ele só pode ser nesse período. Antes da ressurreição dos mortos, antes da colheita, né, da ressurreição do povo de Deus. Não pode ser depois, porque depois da colheita, que é a ressurreição do povo de Deus, não há mais reino intermediário. Nesse momento, o Filho devolve o cetro que ele recebeu com a ressurreição, com a ascensão, né? Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele se assentou à destra de Deus, o Pai passou ao Filho o reino, passou ao Filho o comando dos céus e da terra, por isso que todo joelho tem que se dobrar, toda a língua tem que confessar que Jesus é Senhor, né? Ele está agora assentado à destra de Deus, reinando absoluto sobre céus e terra. Ele falou isso literalmente aos apóstolos, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos. Ou seja, o reino de Cristo, esse que é para esmagar os inimigos, e que termina quando o último inimigo é esmagado, não vai começar depois da ressurreição dos mortos. Começou depois da ressurreição de Cristo. E se consuma, termina com a ressurreição dos mortos. Quinto argumento. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Depois da ressurreição dos mortos. Começou depois da ressurreição de Cristo. E se consuma, termina Israel. Agora vós, que é para esmagar os inimigos, e que termina quando o último inimigo é esmagado, não vai começar depois da ressurreição dos mortos. Começou depois da ressurreição de Cristo. E se consuma, termina com a ressurreição dos mortos. Quinto argumento, um milênio literal, que é para esmagar os inimigos, e que termina quando o último inimigo é esmagado, não vai começar depois da ressurreição dos mortos. Começou depois da ressurreição de Cristo. E se consuma, termina com a ressurreição dos mortos.